Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Essa é a nossa segunda semana que fazemos as nossas células nesse formato, um formato diferente, mas graças a Deus Ele nos dá a oportunidade de continuarmos tendo as nossas células, de a cada semana sermos ministrados, termos a palavra do Senhor dentro da nossa casa, e isso é muito, muito bom. Eu quero começar essa célula agradecendo ao Senhor. Nós temos vivido um tempo de muita insegurança, temos vivido a cada momento, temos lido, ouvido notícias difíceis, muitas vezes ruins, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque mesmo com esta circunstância que estamos vivendo, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus de graça, de misericórdia, de bondade. Ele continua sendo o mesmo Deus todo-poderoso, que cuida de nós, que nos protege, que é a nossa rocha firme. Ele continua sendo a nossa fonte de sabedoria, de solução, a nossa fonte de salvação. Por isso eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer pela fidelidade dele, que cumpre cada uma das promessas que ele nos faz. Agradecer esse Deus tão maravilhoso, que tem de verdade cuidado de cada detalhe da nossa vida. Vamos orar um pouquinho juntos agora sobre isso. Eu quero convidar você aí na sua casa a fazer esse tempo agora, um tempo de gratidão a Ele. Lembre aí cada detalhe que Ele tem agido, que Ele tem se mostrado, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão fiel. Reúna aí você, seus filhos, e vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque podemos descansar na certeza de que o Senhor continua sendo o mesmo, continua realizando os teus grandes feitos. Muito obrigada, Senhor, porque podemos descansar na certeza de que nada absolutamente fugiu do teu controle, mas o Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Muito obrigada, Pai, que esta certeza, esta verdade traga paz e descanso ao nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa semana nós vamos estudar sobre a importância de vivermos, de estudarmos, de nos apropriarmos da palavra de Deus. E eu gostaria que nós meditássemos sobre alguns pontos que, com certeza, têm o propósito de nos fazer pensar, de nos fazer refletir, como temos nos relacionado, né, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos estudá-la agora, no Salmo 119 e 105, é um salmo bastante conhecido, Salmo 119 e 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui o salmista ele diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela ilumina onde estamos andando, ela clareia o nosso caminho. O salmista ele está dizendo que a palavra de Deus nos tira de um caminho de trevas, de um caminho inseguro, de um caminho de medo, que não sabemos aonde estamos indo, onde estamos pisando, não sabemos o que vai estar à nossa frente. Ela nos tira dessa condição e nos coloca em um caminho seguro, um caminho de confiança, um caminho onde sabemos onde estamos pisando, por isso podemos pisar com passos firmes. Agora, é importante a gente pensar algumas coisas sobre
o que significa a palavra de Deus? Primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse um pouquinho é que a Bíblia, ela é atemporal. Quer dizer, ela não está presa a uma época, ela não está presa a um tempo determinado. Mas ela é relevante hoje na nossa vida, como ela foi relevante há séculos atrás para as pessoas que viveram lá atrás, para as pessoas que viverão depois de nós, ela vai continuar sendo relevante. A Bíblia, ela traz princípios de Deus para a nossa vida. Ela traz a revelação de Deus, de quem Ele é, de quem nós somos. E por isso ela é tão atual. Ela faz tanto sentido hoje, como ela fez sentido ontem, como ela vai fazer sentido amanhã. Isso é um primeiro ponto. Eu gostaria também que a gente pensasse na importância que a Bíblia mesmo nos chama a atenção, de estudar a Bíblia, de trazer, de nos apropriar daquilo que está contido ali. Cada verdade, cada princípio, cada orientação, não apenas lermos e termos ali um entendimento daquilo, mas nos apropriarmos e vivermos, praticarmos aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Porque o fato só de reproduzir ou citar algo, parte da Bíblia que a gente acha interessante, ou de repente a gente ouviu alguém falar algo e a gente citar aquilo, não traz o efeito que a Bíblia quer realizar na nossa vida. Citar, falar aquilo que a gente ouviu alguém dizer, isso não é se apropriar. Não é viver plenamente aquilo que nós acreditamos. Tem um texto na Bíblia que é bem interessante, eu anotei aqui para a gente ler, que traz uma ilustração disso que eu estou falando. Está em Atos capítulo 19, dos versos 9 ao 16. Aqui conta uma história que o apóstolo Paulo viveu. Diz que nesse texto o apóstolo Paulo ele está ministrando as pessoas ali e coisas extraordinárias estão acontecendo. Vamos dar uma lida para a gente entender melhor. Então, a partir do verso 9 diz assim: tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele, junto com seus discípulos, ele fica 2 anos, todos os dias, ensinando a Bíblia para aquelas pessoas. E o texto continua dizendo assim, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então o apóstolo Paulo estava diariamente ministrando a palavra de Deus e Deus fazia grandes coisas, extraordinárias, milagres assim, extraordinários, que as pessoas ficavam admiradas, ficavam maravilhadas. E aí o texto continua falando que alguns ficaram tão maravilhados, acharam tão interessante, acharam bonito o que estava acontecendo, que eles quiseram reproduzir aquilo que o apóstolo Paulo estava vivendo e realizando da parte de Deus. Agora, aqui a gente pode dar uma paradinha para fazer essa comparação. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, um homem que estudava a Bíblia, e não só estudava, mas ele vivia no seu dia a dia, vivia cada verdade da palavra de Deus. Ele conhecia quem era Deus. Ele sabia, ele tinha um relacionamento com Deus. E por isso Deus podia realizar grandes coisas através dele. Agora, essas pessoas, eles apenas viram o que estava acontecendo através de Paulo e quiseram reproduzir, mas não funciona dessa maneira. Vamos continuar lendo o texto, diz assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus,
a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então, eles estavam tentando reproduzir. Vamos ver como é que Paulo faz, a maneira como ele fala, a maneira como ele mexe com as mãos. Vamos tentar fazer para ver se funciona com a gente. E eles começaram a tentar fazer isso. E um dia, diz aqui o texto, né? Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então é uma história com um final muito triste para aqueles 7 irmãos. Por quê? Eles quiseram reproduzir algo, mas não tinha vida nenhuma. O apóstolo Paulo, ele vivia a palavra de Deus. Ele vivia um relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É isso que aconteceu na vida daqueles homens. Eles não praticavam a palavra, eles apenas ouviram, acharam interessante e quiseram reproduzir. Não funciona dessa maneira. O convite que a palavra de Deus nos faz é de viver, é de praticar aquilo que nós lemos nela, naquilo que nós estudamos, naquilo que está contido na Bíblia. Esse é o convite que nós temos. E quanto mais nós nos dedicarmos a ler, a estudar, a meditar na palavra de Deus, mais nós vamos ver na nossa vida, na prática da nossa vida, do nosso dia a dia, ela em ação. Nós vamos ter, por exemplo, as nossas orações muito mais eficazes, porque nós estaremos orando segundo a vontade de Deus, que é o que está registrado, o que está contido na Bíblia. As nossas orações, as nossas palavras, a nossa confiança, a nossa fé, o nosso dia a dia, ele vai tomar, ele vai ser um tempo de certeza, de busca, de realizações. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está dentro do nosso coração. Ela não está apenas naquilo que ouvimos, na vida de outras pessoas, mas ela estará na nossa vida. À medida que nós nos dedicarmos a estudá-la, a meditar nela, a olhar o nosso dia a dia, olhar para a nossa própria vida, olhar para os nossos filhos pela ótica da palavra de Deus. Quanto mais nós nos dedicamos a estudar a Bíblia, a ler, a meditar, a guardar estas palavras no nosso coração, mais ela vai fazer sentido na nossa vida. E nos momentos oportunos, a Bíblia diz e nos garante que aquilo que está guardado no nosso coração vai aparecer, vai fazer sentido. Eu quero contar algo que aconteceu na minha vida sobre isso. Existe um texto que eu li muitas vezes, muito tempo atrás, né, na minha adolescência, na minha juventude. E esse texto da Bíblia, ele ficou guardado no meu coração. Mas eu não imaginava que eu viveria a realidade desse texto. Ele está em Deuteronômio capítulo 7, verso 14. Mas eu vou dizer por quê, né? Que esse texto fez tanto sentido na minha vida. Depois que o Luciano e eu nós nos casamos, nós ficamos 7 anos no ministério, nos dedicando a esse chamado de Deus. E depois de 7 anos, nós estávamos vivendo um momento mais seguro, mais propício, né, para a gente ter filho. E aí nós conversamos, chegamos à conclusão de que era o momento da gente
agora ter filhos, né? Fazia 7 anos que a gente tinha casado. E quando nós fomos ao médico, a nossa médica querida, ela nos deu uma notícia. Nós fizemos vários exames e recebemos uma notícia de que nós não podíamos ter filhos. De que havia um quadro de esterilidade. E naquele momento, foi algo que marcou muito, muito a minha vida. Naquele momento que eu ouvi essa notícia, veio uma lembrança, mas tão forte, eu não consigo te explicar, né? A gente precisa viver para entender a intensidade disso. Mas veio uma lembrança tão forte desse texto, que diz assim, que no arraial do Senhor, que para aquele que tem Deus como seu Deus, para o povo que tem Deus como seu Deus, não tem esterilidade. Veio tão forte a lembrança desse texto, que eu já tinha lido muitas vezes, muito tempo atrás, e esse texto, ele fez tanto sentido naquele momento na minha vida, me trouxe tanta paz, tanta segurança, que eu não consigo te explicar. É algo de Deus mesmo. A gente, com certeza, estaria aberto a adotar, que é algo que está no nosso coração e que a gente ora por isso, a gente crê que a gente ainda vai viver isso que eu acredito ser tão importante, algo tão maravilhoso, de poder adotar uma criança que está aí abandonada, sem família. Nós com certeza estaríamos abertos a essa possibilidade, a outras possibilidades que pudessem aparecer, e a nossa médica colocou algumas opções, mas como esse texto veio tão forte no meu coração, ele veio como uma luz mesmo, dizendo, é esse o caminho que você vai guiar, é isso que eu quero para você, é isso que eu tenho para vocês dois. Eu vou fazer um milagre e vou, como Deus fez, ele curou, né? Ele mudou aquele quadro, então ele estava dizendo que não haveria esterilidade. Então aquela notícia poderia ser uma notícia, um fato real, mas mais real do que isso era o que a palavra de Deus estava dizendo. E isso trouxe de verdade muita paz, segurança no meu coração. Depois dessa notícia, demorou 8 meses, e depois de 8 meses veio a notícia de que eu estava grávida. Né? A gente agora só não sabia quem viria, se viria Zoe ou viria Joshua, que foram 2 nomes que entraram no coração do Luciano e no meu há 10 anos antes disso acontecer. Quando nós ainda namorávamos, nós dissemos, quando Deus nos der filhos, e se vier uma menina vai chamar Zoe, que significa vida de Deus. Esse nome veio muito forte no nosso coração, quando a gente estava falando sobre esse assunto, lá no nosso namoro, lá atrás. Ou Joshua, o Senhor é a minha salvação. Então, a gente agora não sabia quem viria. E aí veio o grande presente de Deus, a Zoe, que veio dele, da vida dele, para nós. E 2 anos depois, uma grande surpresa do Senhor, que ele nos deu mais um, que foi o Joshua. Então, eu vivi essa experiência, sabe? E é tão maravilhoso a gente ver o quanto a palavra de Deus nos orienta, o quanto a palavra de Deus é de verdade uma luz que ilumina o nosso caminhar, nos dá a direção, nos mostra a vontade de Deus. Né? Tem um texto que eu separei aqui e que eu quero terminar com ele. É um texto que diz assim, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine essas palavras com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Está também em Deuteronômio, mas no capítulo 6. A palavra de Deus, ela nos faz um convite maravilhoso de podermos aprender dela, ensinar aos nossos filhos a amar a palavra de Deus, a estudar, a ouvir Deus falando com eles
ensinando, orientando. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade na nossa vida, seja uma verdade na vida dos nossos filhos, das nossas gerações. Pessoas que vivem pela palavra de Deus, que são orientados pela palavra de Deus, que vivem momentos e situações extraordinárias da parte de Deus. É isso que Ele deseja para nós. Mas a base precisa ser a palavra de Deus. A base precisa ser isso. Ela precisa estar no nosso coração para fazer sentido, para fazer efeito. Se aquela palavra de Deuteronômio capítulo 7 não estivesse no meu coração, ela não me ministraria. Não teria ali no meu coração algo para o Espírito Santo chamar a minha atenção. Com certeza, eu viveria um tempo de medo, de insegurança, um caminho escuro que eu não saberia o que fazer, no que pensar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria no momento oportuno o que deveríamos fazer, o que deveríamos falar, mas ele nos lembraria. Por quê? Porque a palavra estaria no nosso coração, estaria na nossa mente. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é realizar um milagre, é fazer coisas extraordinárias. A parte de Deus é iluminar o nosso caminho. A parte de Deus é nos dar a direção. A nossa parte é ter a Bíblia como fonte da nossa vida. A Bíblia como alimento na nossa vida. Não são os noticiários. Não são as nossas conversas com as outras pessoas. Não é o que a gente liga a TV e recebe. Não, isso não é a fonte da nossa vida. O convite de Deus é que a Bíblia seja a fonte que nos alimenta, que nos ensina, que nos orienta. Então, eu creio que nesse tempo, mais do que nunca, Deus tem chamado a nossa atenção para voltarmos os nossos olhos, voltarmos o nosso coração para a palavra de Deus. É nela que nós encontraremos tudo do que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças, que Deus nos dê sabedoria para fazermos esta escolha em nome de Jesus. Separe um tempo do seu dia, dedique um tempo do seu dia para estudar a Bíblia, para ler, para meditar sem pressa. Medite em um texto, deixe ele falar com você, deixe ele entrar no seu coração. Medite sobre isso. Deus tem muito, muito, muito a falar conosco através da Bíblia. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a ministrar, a mudar na nossa vida através da palavra dele. Dedique esse tempo. Faça também desse último texto que nós lemos uma verdade aí na sua casa. Chame os seus filhos. Leia a Bíblia com eles, medite junto com eles sobre aquilo que Deus está falando. Ensine-os a guardar esta palavra no coração deles. E com certeza, no momento oportuno, Deus te fará lembrar, Deus nos fará lembrar daquilo que a palavra diz. E isso será luz para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus continue realizando a boa, a perfeita vontade dele na nossa vida. A agradável vontade dele na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique em paz, que ele abençoe muito você e a sua família nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Até mais.